Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma mensagem com o tema salvação. O texto que eu irei compartilhar está no livro de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 21. Eu vou ler especificamente o verso 16, um texto muito conhecido que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi um personagem e é um personagem reconhecido tanto entre os cristãos quanto os não cristãos. Os cristãos o veem como Deus, como Cristo, mas os não cristãos também o veem como alguém que marcou a história. Não é à toa que estamos no ano 2024 depois de Cristo. Jesus nasceu em um local muito simples, uma manjedoura. Quando se vai a Israel, você vê que parecia com uma caverna, um local que não condiz com o nascimento de um Deus, um local que não condiz aos olhos naturais com o local de nascimento de alguém importante, mas foi o local que Deus escolheu para trazer o Filho dele à terra. E esse Cristo, o Cristo, cresce. E quando criança, a palavra fala que ele já ia às sinagogas ou aos locais religiosos, mas quando ia a esses locais, ele já ensinava. Ele ensinava aos anciãos e mestres que estavam lá. Além disso, a palavra fala que ele aprendeu o ofício do seu pai. Seu pai era carpinteiro, José era carpinteiro, exercia a carpintaria. E Jesus aprendeu e exerceu esse ofício juntamente com seu pai. Após isso, Jesus cresceu em Nazaré e ele retorna realizando o seu primeiro milagre na cidade onde ele cresceu, transformando a água em vinho, como está relatado em João 1 e 2. Após esse milagre, o povo de Nazaré não o recebeu bem, mesmo tendo sido criado ou crescido ali naquele local. E aí, ele foi exercer o seu ministério em um outro local, principalmente em Jerusalém. É tanto que, até hoje, quando se vai a Israel, Nazaré não é um local que você quer ficar muito tempo ou quer visitar, porque o local que marcou o ministério de Jesus foi Jerusalém, foi a Galileia. Nazaré, a gente sabe que ele passou por lá, ele cresceu lá, mas pelo povo ele não permaneceu e realizou grandes obras lá. E Jesus veio à terra com um propósito. Ele, em seu ministério, realizou milagres, pregou a palavra e cumpriu esse propósito aqui na terra. Mas a pergunta é, qual era esse propósito de Jesus? E o texto que nós lemos, ele traz 3 ensinamentos, ou eu gostaria de destacar nele 3 ensinamentos. Primeiro, com relação às nossas vidas e os nossos questionamentos. Segundo, as respostas que esperamos dentro do natural, ou dentro da nossa realidade. E por último, falar acerca da resposta que vem de Deus. O texto lido começa apresentando Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. O farisaísmo era uma seita do judaísmo, ou a principal religião da época. A Bíblia relata vários casos em relação ao que os fariseus faziam. E Nicodemos fazia parte do farisaísmo. Não só fazia parte, como ele era um dos líderes religiosos da época, ou seja, alguém muito importante para a época, pois essa era a principal religião e ele era um dos líderes dessa religião. Era alguém que tinha representatividade tanto política quanto social naquela época pelo cargo que exercia. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele o chama de Rabi. Rabi quer dizer mestre. E além de chamar ele de mestre, ele o chama de Senhor. Então ele reconhece Jesus como Senhor de sua vida. Mesmo Jesus não exercendo um cargo eclesiástico na época, mas ele reconhece que Jesus era Senhor pelo que ele executava, pelo que ele fazia na época. E ele realiza uma pergunta que estava dentro do ser dele, uma pergunta que veio a partir de ensinamentos de Cristo para ele, que é a seguinte pergunta: pode um homem velho nascer de novo? Jesus havia acabado de dizer para ele que para entrar no reino dos céus era necessário nascer de novo, mas em seu coração, e ele fala essa pergunta, era:
pode um homem velho nascer de novo? Ou seja, como eu faço para nascer de novo? Existem muitas pessoas que são conhecidas socialmente ou não, e essas pessoas que nos incluem também, essas pessoas talvez elas têm histórias próprias e elas muitas vezes, na maioria das vezes, conhecem esse Jesus, até o reconhecem como Senhor, sabem quem é Jesus, mas elas possuem perguntas em seu ser e perguntas, muitas vezes até perguntas válidas, assim como Nicodemos tinha, perguntas feitas baseadas no jeito que elas foram criadas, no que foi ensinado a elas, no que elas aprenderam em seus seios familiares, em suas escolas, na trajetória em sua caminhada de vida, e realizam perguntas voltadas para o natural, assim como Nicodemos fez. Pode um homem velho nascer de novo? Jesus estava falando de coisas espirituais, mas em sua naturalidade, ele pergunta, pode um homem voltar para dentro da sua mãe e tornar a nascer? Era como se fosse algo totalmente impossível para ele, e eu imagino, pela posição que ele ocupava, que a resposta que ele esperava era mais um rito, algo como você deve guardar no sábado, assim como já era comum na época, um outro rito que ele deveria fazer e que Jesus passaria para ele, assim como ele já fazia. Mas o que Jesus traz é algo completamente novo. Ele diz para ele, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo da água e do Espírito. Eu não vou entrar fundo na água e no Espírito aqui, mas eu vou dizer que a resposta que Jesus traz para ele é uma resposta de que o nascimento não era com relação a voltar à sua mãe, e sim um novo nascimento no mundo espiritual, um novo nascimento com relação à vida em Cristo. E o próprio Jesus diz que quem traz essa nova vida é o Espírito, com E maiúsculo, ou seja, é o próprio Deus que traz ou trará essa nova vida. Ele diz que nem mesmo ele poderia explicar, ou não quis explicar para Nicodemos realmente o que queria dizer nascer de novo, porque era algo que não poderia ser explicado. É como alguém que vai na igreja, você talvez cresceu com aquela pessoa e aquela pessoa tem uma vida totalmente promíscua, uma vida totalmente bagunçada, e essa pessoa vai para a igreja e ela é totalmente transformada, a vida dela é mudada, se ela caluniava, ela não calunia mais, há uma transformação que você consegue perceber, mas se pedir para explicar o que aconteceu, você também não consegue explicar, porque é algo que acontece espiritualmente, é algo no espírito, não é algo natural. Essa pessoa tem a vida transformada, você consegue constatar, essa pessoa nasceu de novo, você consegue constatar, mas não é algo explicável. Como que isso acontece? É experimentado. E Jesus continua esclarecendo, e ele chega no versículo que nós lemos, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ela como se ele estivesse dizendo, eu tenho um Pai, e o meu Pai, que é Deus, que está lá nos céus, o meu Pai que está lá nos céus, me enviou seu único Filho, me enviou à terra com um propósito. Mas qual que era esse propósito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito era para que eu e você pudéssemos ter salvação hoje, mas existe uma necessidade para que essa salvação aconteça. Ele fala, o propósito é que todos sejam salvos, mas a condição é que creia. Para isso é necessário que creia, e a partir daí você terá a vida eterna comigo. Jesus tem uma nova vida para nós, e ele mostra isso. Ela não foi gratuita, ela teve um alto preço, a morte e a morte de cruz, e um sofrimento muito alto que Jesus pagou para que a gente pudesse ter vida, mas hoje ela se tornou gratuita por meio da graça. A única condição é que nós creiamos naquele que Deus enviou. Quando Jesus estava na cruz e ele foi crucificado, junto com ele sendo crucificado, houveram dois ladrões, um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda de Jesus. Estavam três ladrões na cruz juntamente com Jesus. E esses três ladrões, na verdade são dois ladrões de Jesus, e esses ladrões
tinham posições diferentes, os dois tiveram uma vida completamente inadequada, uma vida incorreta, que justificava a condenação da cruz naquela época. E um deles diz: você é como eu, um ladrão, você merece estar na cruz, porque ele estava olhando com os olhos naturais dele, e aos olhos naturais, Jesus estava na cruz, assim como ele estava na cruz, do mesmo jeito, da mesma maneira, como se fosse um ladrão, um pecador, alguém totalmente errado. Mas nós sabemos que ele não estava lá por causa disso. E o outro ladrão que estava do outro lado de Jesus, ele reconhece o motivo que Jesus estava lá, e ele diz: eu mereço estar aqui, eu mereço, mas você não merece estar aqui. Eu cometi crimes, eu errei, eu mereci a condenação da cruz, mas você não merecia a cruz. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E houve salvação naquele local, porque talvez aos olhos naturais as pessoas que estavam ao redor, não sei nem se escutaram, mas eu posso conjecturar e imaginar que talvez diziam: ele não merece ir para o paraíso, ele era um ladrão. Pessoas que talvez conhecessem a história dele: ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi injusto, ele fez aquilo outro. Mas Jesus estava talvez concordando com elas, dizendo: ele realmente não merece, mas não é por merecimento. Eu e você não somos salvos porque merecemos. A condição é crer, e ele creu. E quando ele creu, a salvação chegou até ele. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez nós que estamos aqui hoje estamos pensando: como faço para ter essa vida eterna? Como faço para herdar essa vida eterna? Talvez você está pensando: mas e o meu passado? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, eu já passei por tantas coisas, eu já passei por tantas situações, eu tive uma vida talvez promíscua, ontem eu fiz algo errado, mas aquele ladrão que estava na cruz entendeu que o que ele precisava é crer, assim como é o que eu e você precisamos. Nós precisamos crer. Essa é a única condição para que haja salvação e para que nós estejamos com ele no paraíso. Você crê que Jesus morreu na cruz por nós? Você crê que ele pagou um alto preço para que nós tenhamos vida eterna? Ele sabe que você crê nele, você está aqui, você está assistindo esse vídeo, então talvez você esteja como Nicodemos, cheio de questões, mas você já sabe que ele é Senhor da sua vida. Ele só pede que você creia, e ele diz: você, João, você, Maria, você, Lucas, estarão comigo hoje mesmo no paraíso. O texto que nós lemos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi um amor tão grande que não dá nem para descrever. Ele foi expresso com uma atitude. Foi um amor tão grande que ele entregou o seu único filho para descer, que era Deus como ele, para descer como homem, viver uma vida que começou com muito sofrimento e muito simples, e culminou e continuou com muita perseguição, muito trabalho, até chegar à morte, e à morte de cruz. Mas a palavra fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Ele só passou por isso para que eu e você tivéssemos salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Aí está a condição. A única condição é que eu e você creiam. Nós temos que crer. Não pereça. Se você crer, você não vai perecer, porque o Senhor é contigo e Ele disse isso: mas tenha a vida eterna. Nossa vida aqui é 70, 80 anos. Paulo fala que é de 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, mas Ele tem uma eternidade preparada para eu e você. Então, se você crer, feche seus olhos onde você está agora. Receba o Senhor Jesus em sua vida. Amém? Aleluia. Alô?